Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes, hoje é dia 15 de dezembro e esse é o Tecnoaula de número 13. Bom, hoje a gente vai ter muita coisa interessante para falar. Na realidade parece que todas as empresas resolveram deixar para o último mês do ano todos os lançamentos legais do ponto de vista de consumidor, do ponto de vista de usuário. Acho que resolveram fazer todos os lançamentos do ano nessa semana justamente para poder entrar todo mundo de férias e ficar todo mundo sossegado. Inclusive o Tecnoaula. Então, a menos que aconteça alguma coisa muito maluca essas próximas semanas aí, eu devo fazer esse último programa de 2012 e daí a gente volta em janeiro, né, depois das minhas férias, né? Eu até dei uma diminuída um pouco nas notícias, justamente porque no fundo essa semana o que importa mesmo digamos assim, foi o Windows Phone 7 com o evento que a Microsoft teve na semana passada para desenvolvedores de jogos. Bom, para o pessoal Apple também vai ter bastante coisa interessante, uma vez que a Apple resolveu lançar tudo essa semana, né? Então a gente tem o lançamento da Apple TV no Brasil, a gente tem o lançamento do iTunes Store aqui no Brasil. Os developers resolveram ir na onda também e começaram a lançar um monte de aplicação interessante que a gente já estava esperando aqui faz tempo. Então a gente tem o Netflix que apareceu para o iOS, a gente tem o Netmovies também que apareceu para o iOS. Então hoje tem bastante coisa para falar. Mas eu até estou fazendo a abertura hoje meio fora de horário, né? Ou seja, depois vou mostrar para vocês, né? Deixa eu mostrar aqui. Essa camiseta aqui que eu ganhei no evento lá da Microsoft. A gente teve o Game Developers Days na semana passada, que foi um dos melhores eventos que eu já tive aqui no Brasil. Então foi bem interessante. E na realidade foi tão interessante que eu resolvi me dar um presente de Natal também. Ou seja, que hoje eu estou até vou gravar o podcast meio que em 2 horários diferentes, porque eu acabei de comprar para mim um HTC Ultimate, que eu queria fazer o open box dele justamente aqui com o pessoal do programa. Então eu vou abrir agora com vocês aqui e vou começar a brincar com ele agora a tarde inteira praticamente, para a noite, a hora que eu for gravar o podcast, fazer o sorteio também da Livre de Cultura, né? Aí eu já vou poder comentar com vocês e mostrar um pouco dele funcionando já. Então deixa eu já passar aqui. Então aqui acabei de pegar esse aparelho então. Vamos abrir aqui ele. Bom, as primeiras... Eu cheguei a brincar no evento da Microsoft com o Lumia, né? Daquele Lumia 800 e Lumia 710. Aqueles aparelhos são excelentes, eu fiquei bobo na realidade. Foi a primeira vez que eu cheguei a brincar com a interface do Windows Phone 7, mas eu realmente fiquei bobo, eu achei que o Windows Phone 7 estava muito legal. Eu comprei, como eu falei para vocês, esse HTC Ultimate. Para mim, na realidade, o jailbreaker dos telefones da Nokia, lá no caso dos Lumia, foi simplesmente a câmera. Eu já tinha comentado com vocês com relação à câmera frontal. O aparelho eu achei excelente, extremamente rápido, a resposta muito rápida. Realmente foi o primeiro aparelho que realmente me deu vontade de comprar que não era um iPhone. Então, como eu precisava de um com câmera, né? Porque eu, digamos assim, não sei como é vocês, mas para mim o que eu menos faço com esses telefones é usar ligação. Então para mim, geralmente quando eu saio eu preciso do Skype, alguma coisa assim para poder brincar e falar com o pessoal lá de casa. Mas então, para vocês verem, o meu brinquedinho novo aqui, né? Então vamos ver se ele liga. Eu nem cheguei a botar na bateria ainda, não sei nem se ele vai ligar. Vamos ver. Bom, pelo visto ele não vai nem ligar aqui para vocês, mas eu vou deixar ele carregando daqui a pouco, já que ele deve estar totalmente sem bateria. Mas eu vou pegar aqui, vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Vamos lá, ele veio aqui, eu comprei pela Vivo. Vem aqui um monte de coisa aqui de Windows Phone 7. Esse daqui ele já vem com Windows Phone Mango, né? Se ele não vier, pelo menos eu vou ter que tentar fazer o upgrade disso, porque eu quero ele justamente por causa do Mango. Um monte de manual. Ele vem com fone de ouvido, estéreo pelo visto. Vamos ver o que mais. Cabo de energia, que pelo visto é USB, então eu vou ver se ele vai funcionar bem com o meu Mac. E também um adaptador, que pelo visto é um adaptador de tomada para poder conectar USB, será? Beleza, e daqui sai o USB para a gente poder conectar. Não, na realidade eu acabei de descobrir o Brasil aqui. Não é que ele está sem bateria, é que a bateria dele está protegida. Então, vamos lá, vamos trazer o bichinho à vida aqui. Então você tem que apertar aqui para tirar essa capa. Aqui. Então eu abro.
A bateria dele está protegida aqui, ó. Opa! Quebrar ele antes de começar a usar, então vamos lá. Então, se eu não fiz nenhuma besteira, agora ele deve ligar. Eu já comecei a sentir ele tremendo aqui na minha mão. Ou ele vai explodir ou ele vai funcionar. Vamos ver. Então eu vou ver depois o que ele vem junto. Olha lá, já está com o Windows Phone funcionando. Então com isso daqui, já dá para vocês terem uma ideia. Já está com o Windows Phone funcionando aqui. Acredito que já deve ser o Windows Phone Mango. Então, para vocês já darem uma olhadinha e ver o que a gente vai poder fazer no ano que vem. Então no ano que vem eu já vou conseguir mostrar para vocês alguns aplicativinhos de Windows Phone também. Eu percebo aqui, a primeira coisa que eu vejo dos dois é que ele tem uma tela um pouco maior do que o iPhone, né? Então se eu ligar aqui, ele é um pouco maior ainda, então talvez fique melhor para a gente assistir vídeo, esse tipo de coisa. Mas o mais interessante vai ser o seguinte, obviamente como a minha casa ela está praticamente inteira Apple, né? Ou seja, eu tenho os Apple TV e tudo mais. Uma coisa que vai ser interessante a análise agora para as férias, né? Vai ser justamente como é que o Windows Phone 7 vai conseguir viver nesse ambiente. Então eu vou querer verificar se eu vou conseguir, de algum jeito, achar alguma aplicação para fazer AirPlay, alguma coisa assim. Não sei se eu vou ou não encontrar, mas com certeza vai ser interessante brincar com esse aparelho depois, ok? Então agora sim a gente pode começar para valer o podcast. Então eu quero agradecer vocês, o pessoal que encontrou lá o nosso podcast no iTunes e deixou para a gente os comentários. Eu vi que eu ainda estou aqui na parte de destaque, a única diferença é que agora a CBN roubou o meu lugar, então a CBN agora está como destaque principal quando você abre o iTunes, mas a gente continua lá. Então o TecnoHour continua aparecendo aqui na página principal do iTunes, é só vocês então indicarem para o pessoal para que a gente consiga ter mais gente ainda escutando o nosso podcast. Então se eu entrar lá no nosso podcast, a grande diferença é que a gente conseguiu bater a minha meta de 30 avaliações. Então a gente já está com 32 avaliações, cada vez chegando mais perto ali das 5 estrelas. Então eu quero agradecer a vocês por isso e nem vou perder muito tempo agora também falando disso, uma vez que eu tinha prometido que assim que eu chegasse nas 30 estrelas, eu ia então começar a deixar um pouco de lado isso daí de novo, né? Senão também eu fico implorando para vocês colocar lá então, estrelinha, fica até chato. Na parte de notícias do TecnoHour, o que a gente tem para essa semana? Então a gente vai ter várias coisinhas aqui interessantes. Então vamos lá. Primeiro, a promoção. Eu vou fazer daqui a pouco também o sorteio da promoção do TecnoHour. Eu vi que, eu não sei se não deu tempo do pessoal concorrer muito, então teve pouca gente participando ainda da promoção da Livraria Cultura, mas eu vou fazer uma coisa diferente. Na realidade eu vou sortear o kit, né, como eu tinha prometido na semana passada, mas uma coisa que foi legal foi que o pessoal da Livraria Cultura gostou tanto do nosso programa que eles mandaram pra gente mais um calhamaço de promo codes. E a forma como eu vou distribuir dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Como esse já é o último do ano, eu também vou fazer toda a promoção aqui durante o programa. Então agora vai ser quase que uma competição de velocidade, né? Ou seja, à medida que vocês forem assistindo o TecnoHour, a partir de agora, vai começar a aparecer aí na parte de baixo aí para vocês os promo codes. Então eu vou colocar ali o nome do promo code, né, o nome da aplicação e o promo code. E já aproveitando, eu também falei com o nosso patrocinador oficial, né, que é a Babs2Go, falei com o presidente deles, que é um cara extremamente legal, né, o CEO da Babs2Go, topou também e vai oferecer também um monte de aplicação pra gente também, um monte de promo code. Então vocês podem ficar de olho, eu sei que vai ter agora um monte de gente pulando para frente e para trás do podcast, porque agora a coisa mesmo vai ser de velocidade. Então, à medida que eu for colocando aqui, os primeiros que pegarem o podcast e que forem assistindo, já podem ir lá na iTunes e tentar fazer o redeem da aplicação. Então, seja rápido, porque é o que eu falei, uma vez que o promo code seja sacado, né, que seja usado lá, ele já não é mais válido. Então, eu sei que vai ter um monte de gente que não vai conseguir baixar. Então, seja rápido dessa vez. Baixou o podcast, já começa a pular, vai para frente e para trás, procura os promo codes, vai tentando, quem sabe você consegue um, porque a gente vai ter bastante. Eu acho que a gente vai ter mais ou menos algo em torno de uns 15 a 20 promo codes aparecendo aqui durante o programa. Outra novidade, que eu ainda não tenho link, mas eu vou atualizar a nossa página aqui assim que eu receber.
é o seguinte, vocês já conhecem que o Tecnohour é por vídeo, né, que é isso que eu estou fazendo para vocês. Como já havia sido pedido por algumas pessoas já há um tempo atrás, e eu estava meio sem tempo, agora que a gente vai chegando no final do ano, eu vou começando a fazer a reforma aqui do Tecnohour. Então a gente vai lançar também um feed no iTunes com o Tecnohour por áudio. Então eu sei que o pessoal gosta de colocar nos iTrecos, né? Colocar no iPod e tudo mais para ficar escutando na corrida, na academia, o que quer que seja. E a gente vai poder fazer isso então também com o Tecnohour. A única diferença é o seguinte, eu ainda continuo dando prioridade para o vídeo. Então eu vou fazer sempre esse formato, ou seja, a maior parte das notícias e tudo mais, elas acontecem sempre no começo do programa. Então quem estiver escutando a parte de áudio apenas vai conseguir escutar numa boa. Quando a gente chegar na parte de demonstração, eu vou fazer o máximo para tentar descrever bem o que eu estou fazendo. Mas a verdade é que, digamos assim, a origem do Tecnohour foi justamente para a gente poder fazer um podcast de vídeo, justamente para que essas demonstrações ficassem bem legais. Então... E para o pessoal então que escuta em áudio, então dá um jeitinho de para as demonstrações, sei lá, chega, vai até sua casa, puxa o de vídeo se você se interessou alguma e dá uma olhadinha nas demonstrações por vídeo no podcast de vídeo. Quem quiser então assinar o podcast agora através de áudio apenas, pode fazer isso também lá na nossa iTunes Store. Bom, então vamos lá. A primeira notícia vem do blog do iPhone, que é justamente uma notícia dizendo que a Apple aqui no Brasil já vai começar a mudar paradigmas também, né? Ela já faz isso lá nos Estados Unidos há algum tempo. Bom, a gente está acostumado a comprar iPhones apenas nas operadoras, né? Com os planos que elas oferecem pra gente, mas a Apple já faz isso daqui nos Estados Unidos há algum tempo e a partir de agora, então, ela vai começar a vender os iPhones na própria loja da Apple via web. A gente ainda não tem detalhe de preços, mas a gente sabe que vai começar a ser vendido no dia 16. A esperança, né, é que vai ser vendido mais barato do que o que você consegue vender nas operadoras, mas isso daqui a gente vai ficar sabendo amanhã apenas. Ou seja, meia-noite de hoje as operadoras começam a vender e é bem provável que a Apple também comece a vender à meia-noite de hoje. Outra notícia que a gente tem interessante é que essa semana também já divulgaram, né, as operadoras divulgaram quais as lojas que vão abrir a partir da meia-noite, já divulgaram preço também, inclusive, então geralmente você vai conseguir comprar um iPhone 4S a partir de mais ou menos R$ 1.900. A Vivo vai estar com a loja aberta no Shopping Morumbi, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Barra Shopping, no Distrito Federal, na Brasília, vai ter o Shopping Iguatemi. A TIM também anunciou, em São Paulo eles vão estar no Shopping Eldorado, no Rio de Janeiro eles têm o New York City Center, o Distrito Federal Park Shopping, Belo Horizonte Shopping Boulevard, Curitiba Park Shopping, em Porto Alegre no Shopping Iguatemi, em Recife no Shopping Recife, em Salvador no Shopping Iguatemi, em Belém no Shopping Pátio Belém. Quem já está preparado pode dizer adeus ao 13º e já pode correr até essas lojas aí à meia-noite de hoje para comprar então seu iPhone 4S novo. Então, a sequência de notícias é justamente a que eu vou pular, porque seria o lançamento do iTunes Store no Brasil, a Apple TV no Brasil, o Netflix que chega em aparelhos iOS. Essas daqui eu vou fazer tudo para vocês na parte de demonstração. Quem tiver interesse pode entrar no nosso site, no tecnohour.com.br e dar uma olhadinha nas notícias a partir de lá. O site está aparecendo aí em cima para vocês. E o último destaque do qual a gente vai falar antes de ir para os fatos rápidos é a HP, que a gente já comentou em vários podcasts aqui anteriores sobre o sistema operacional WebOS, e essa é a notícia que vem do TechCrunch. Bom, a HP diz que para eles manterem o WebOS vivo ainda, ele vai ser feito então open source. Então, isso daqui eu já vi vários comentários, tanto pró quanto contra, né? Por quê? É muito simples. O WebOS ele é o sistema que foi... Ele veio para a HP, na realidade, quando ele foi comprado da Palm, né? A HP só fez besteira com esse sistema operacional, ou seja, ele tentou criar um tablet que ficou 1 mês sendo vendido, né? Que foi o Touchpad. Acho que não teve o sucesso que a HP esperava, e ela acabou desistindo do tablet, vendeu em promoções. Ixi, vocês que acompanham o Tecnohour, vocês viram tudo isso daí, porque eu comentei tudo isso no decorrer do ano. Só que agora eles precisavam saber o que fazer, né? Porque a verdade é que o WebOS em si, né, o sistema operacional, era muito bom. Então, embora a HP só tenha dado cabeçada com relação a tablets e tudo mais, o WebOS ele era um sistema operacional bom, todo mundo gostava, tem uma legião de fãs e tudo mais. E a parte boa, digamos assim, quem está animado com essa notícia é porque
isso decreta que o WebOS não vai morrer. Então eles estão fazendo uma boa, digamos assim, até agora eles estão, parece que lidando bem com essa questão de fazer o open source, ou seja, estão coletando o feedback dos usuários, então parece que eles estão se preparando bem para fazer o release desse código para a comunidade open source. Por outro lado, o pessoal que acha que isso daí é uma coisa ruim, eles estão preocupados na realidade com relação à questão de fragmentação. Por quê? Porque aí vai virar um outro Android, né? Ou seja, a partir do momento que virar open source, qualquer um vai poder pegar esse sistema operacional, fazer o que quiser com ele e colocar nos sistemas. Então, a gente não sabe como é que essa fragmentação vai acontecer. A minha opinião pessoal, eu gosto da ideia do WebOS não morrer, então eu espero... Eu acho que do ponto de vista das demais empresas, talvez essa possa vir a ser uma boa opção com relação ao Android. Porque o Android, com aquela história toda da Google comprando Motorola e tudo mais, acabou ficando aquela história do todo mundo está no mesmo barco, nós gostamos do Android e tudo mais, mas ninguém sabe exatamente para que lado esse barco está indo, né? Então, embora o Google, digamos assim, diga com todas as letras que não, nada muda e tudo mais, digamos que os outros fabricantes eles têm aquela história do, olha, quem sabe, né? Então, a gente fala que a gente vai acreditar no Google porque eles é que mandam no sistema, mas a verdade é que se alguma hora o Google resolver que vai fechar o Android, já era, né? Esses fabricantes todos vão ficar a ver navios. Então, o WebOS pode ser uma boa opção justamente para esses fabricantes que estão apostando no Android. Por quê? Porque se uma hora os ventos mudarem ali no lado do Android, eles podem ter para onde correr, uma vez que daí a plataforma vai estar aberta ali para o WebOS. Então, vamos ver o que vai acontecer. Isso daqui a gente vai conseguir perceber melhor no decorrer aí de 2012. Beleza, e daí a outra que sobrou aqui foi a da Netmovies, mas eu vou mostrar para vocês também junto com a do Netflix, né? Porque são as aplicações que chegaram aí pro iOS e que estão funcionando agora a partir do final do ano. Fatos rápidos. Google supera a marca de 10 bilhões de aplicativos na App Store. Eles já conseguiram ir muito bem. Aqui é o de sempre, né? O Google agora está com uma plataforma muito boa de aplicativos. O pessoal ainda reclama daquela história de que a maior parte dos aplicativos acabam sendo de graça, então eles não conseguem gerar tanta receita quanto o pessoal do iOS, mas com certeza essa marca de 10 milhões de aplicativos é uma marca respeitável. A única mensagem que eu deixo aqui para vocês é: invistam nessas plataformas, seja Google, seja Apple ou seja Microsoft. O principal com essa história de lojas virtuais, é bem provável que dentro de alguns anos você esteja tirando o seu sustento de uma dessas lojas, ou de todas elas, né? O IDG Now já traz uma notícia dizendo que a Microsoft prepara o beta do Windows 8 para fevereiro. Essa é uma notícia que eu já tinha comentado com vocês há um tempo atrás, na realidade não essa, né, porque acabou de ser escrita, foi de 7 de dezembro, mas a gente já estava esperando esse beta do Windows 8 para fevereiro, para início do ano. Isso daí a gente já falou desde aquela primeira conferência que a gente viu da Microsoft lá, que estava fazendo justamente o lançamento do Windows 8. Eu, particularmente, quero que essa versão chegue logo, justamente para que eu possa testar em tablets. Eu não tenho muito interesse no Windows em desktop, para falar a verdade, mas eu gostei muito do lançamento do Windows 8 no tablet, e esse é um lançamento que eu quero arrumar também para mim. Outra notícia boa para quem vai estar viajando aí no final do ano. A internet nos aeroportos brasileiros será ilimitada. Então, eu não sei se vocês vão conseguir se aproveitar disso ainda este ano, né, de 2011, mas com certeza, pelo que eles estão dizendo aqui, a Infraero teria 20 dias para já contratar esse serviço de telefonia e colocar a internet sem fio ilimitada nos aeroportos. Então, dando tudo certo, né, a gente deve ter então internet disponível de boa qualidade, eu espero, já a partir de janeiro do ano que vem. Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha e acompanhar isso, principalmente para quem mora perto de aeroporto, né? E outra notícia interessante vem justamente no momento em que a Microsoft está começando a ficar mais simpática, né? Ou seja, eu não sei se foi por causa do evento que eles fizeram na semana passada, mas eu particularmente estou começando a achar eles mais simpáticos. Tem muita coisa aparecendo aí. Na semana passada a gente já falou que eles estão pensando em trazer o Office para o iPad, e essa semana eles lançaram então a primeira aplicação Office para iPad, né? Ou seja, ainda não é um Word, não é um PowerPoint, mas o pessoal, principalmente que usa gerenciamento de projetos, deve conhecer o OneNote, né? Que ele faz parte da plataforma Office também e que agora já está disponível então para ser usado no iPad.
Bom, então, antes da gente partir para a parte de demonstrações, eu quero mostrar para vocês, então, as minhas anotações que eu fiz lá na GDD, né, que foi o Game Developers Day. Vocês podem ver que eu estou até com a camiseta agora, né? Deixa eu ver para mostrar para vocês. Essa foi a camiseta que a gente ganhou lá no evento. Eu já fiz de propósito, justamente porque, sim, já que a Microsoft pagou pelo menos o nosso almoço lá e tudo mais, né, valia a pena fazer um pouquinho de propaganda aqui com eles. Mas foi um evento muito legal, eu gostei bastante. E eu aproveitei, porque como eu não costumo tomar muita nota, né, ou seja, faz um tempinho que eu não vou para a sala de aula, eu aproveitei para testar uma aplicação que eu queria também falar com vocês hoje, que é o Notability. Essa foi uma aplicação que já estava aqui no bolso aqui para eu comentar com vocês já há alguns podcasts mas eu não tinha feito comentário sobre ela ainda, justamente porque eu não tinha usado o suficiente. E eu não gosto de falar sobre aplicações que eu não uso. Então, vou falar rapidamente sobre a aplicação e aí a gente começa a falar sobre o que eu achei lá na parte no evento da Microsoft. Essa aplicação ela é para tomar notas. E eu achei sensacional. Na realidade, eu comprei essa aplicação aqui numa promoção. Eu não sei, eu vou até checar depois o preço para vocês, mas eu não sei exatamente quanto é que ela está custando agora. Quando eu comprei naquela fase ali do Black Friday. Então, se eu não me engano, eu paguei acho que foi $1 por ela. Eu acredito que ela não deve ser muito cara. Eu acho que ela deve estar na faixa de $2, $3, mas depois eu confirmo. E ela é sensacional. Ela é melhor do que qualquer uma outra que eu já vi para fazer notas. É o seguinte, vocês podem pegar e fazer o gerenciamento, né, como se fossem várias notas diferentes. Então eu posso vir aqui e colocar aqui uma nova categoria, por exemplo, teste Techno-Hour. Done. Então, uma vez criada uma nova categoria, eu posso pegar e começar então a clicar aqui na parte superior direita da tela e começar a fazer uma nova nota. E por que ela é diferente das outras? É justamente porque ela já dá para você tudo que você precisa praticamente ali para fazer notas. E não só notas escritas, né, como é o caso aqui que vocês estão vendo, eu posso começar a escrever aqui o que eu quiser, mas ela tem recursos adicionais fantásticos. Então, por exemplo, se eu quiser pegar e colocar um clipe de web, ou colocar, vamos ver o caso, por exemplo, um clipe da web. Eu venho aqui, escolho o que eu quiser escolher, por exemplo, www.technohour.com.br. Então eu quero incluir esse website nas minhas notas. Então eu entrei aqui, dou um done. Então automaticamente ele já faz ali tipo um screenshotzinho ali daquela tela e já traz aqui para mim. E se eu quiser também modificar o lugar, de onde eu quero que ele fique, eu posso. E posso continuar pegando aqui e escrevendo, ele vai escrevendo aqui no meio do texto, né? Então, se eu quiser pegar e arrastar isso daqui ali para o meio do texto, ele já faz todos aqueles efeitos avançados que você tem dentro de um Word ou dentro de um Pages, você consegue já fazer aqui com eles. Então eu achei extremamente poderoso esse recurso que ele tem aqui de fazer anotações. Além disso, uma outra coisa extremamente interessante é a possibilidade de você deixar que ele fique gravando então a sua palestra, ou o que quer que seja que você está anotando, em conjunto com a sua inscrição. Então eu apertei aqui para vocês verem o botãozinho, vocês viram que ficou vermelho aqui na parte superior da tela, né, que tem um microfoninho ali. A partir desse momento, ele está gravando tudo que está falando aqui no som ambiente. Então você pode estar usando o seu iPad para anotar as coisas, deixar ele gravando a aula. Então eu achei esses recursos assim sensacionais. Então se você quiser continuar fazendo anotações, você pode fazer, por exemplo, a mão livre, né, eu posso fazer desenhos aqui. Ele ainda tem o formato de escrita para você escrever a mão livre, para você trabalhar com, digamos assim, um zoom. Então se eu quisesse pegar esse quadradinho branco aqui que apareceu na tela, né, que é a minha área de zoom, trazer para uma área que esteja... Eu trago ela para uma área que esteja branca, para eu poder começar a escrever, e começo a escrever aqui embaixo. Então eu escrevo aqui no tamanho do meu dedão, né, ou seja, na parte de baixo, mas ele vai escrevendo pequenininho lá na parte de cima. Então isso aqui você consegue fazer, para quem quiser, pode fazer anotação em mão livre. E vocês viram que à medida que eu cheguei no finalzinho da margem, automaticamente ele já jogou aquele quadradinho para frente. Então isso me permite continuar escrevendo a mão livre aqui numa boa, e ele vai detectando tudo que está acontecendo. E à medida que você vai chegando, ele vai me movendo. Então esses são alguns recursos aqui do Notability. E eu achei realmente sensacional. E para que eu trouxe aqui? Justamente porque com ele foi o que eu usei no Game Developer Day
para fazer as minhas anotações. Okay, então, vocês podem ver que eu fiz todas as minhas anotações lá usando o Notability, inclusive com algumas gravações. Então eu tenho aqui gravação de várias palestras que eu achei interessante lá. Eu peguei e usei essa aplicaçãozinha para gravar o pessoal falando lá. Eu vou seguir então essa sequenciazinha aqui para poder falar com vocês as coisas que eu achei interessante do evento. Então a primeira apresentação foi com a gerente de empreendedorismo, né? Que foi a Silvia Valadares, que fez a abertura. Ela pertence à Microsoft. E ela explicou que esse daqui é um evento que vai acontecer ainda vários. Então, esse especificamente ele foi focado para desenvolvedores de jogos. Então, somente quem conseguiu mandar um currículo para lá, na realidade, foi aceito para participar. Essa que foi a parte boa da Barbs to Go, né? Que pelo menos como Barbs to Go eu consigo participar dessas coisas. E foi um evento realmente muito legal. Na sequência, teve o Daniel Rocha falando, que é da Nokia. E esse pessoal todo, eu já estou meio que cantando esse pessoal todo para ver se eles vêm participar do Tecno com a gente. Então, para quando a gente voltar das férias agora, vocês podem esperar que vai ter bastante entrevista interessante aqui para vocês. Então, no caso do Daniel, qual foi a ideia? O Daniel passou para a gente lá a ideia de como é que a Nokia está começando a trabalhar com essa parceria da Microsoft. O principal que eu tive da palestra deles foi o seguinte: ele demonstrou lá os Lumia, né, e tudo mais, mas o principal foi que ele, pelo que eu entendi, ele é gerente da parte de desenvolvimento, ou seja, desenvolvimento de parceiros e parcerias. Então, ele é o cara para quem a gente vai ter que chegar e conversar para ver, olha, você tem como me arrumar um modelo de equipamento, ou eu preciso de uma ajuda com determinada API. Então, esse é o cara que quando vocês forem até lá no site da Nokia, e aí é que são coisas interessantes, né? A gente tem uma coisa, é o Windows Phone 7, que é da Microsoft, e você tem outra coisa, que é a parceria Nokia com a Microsoft. Então, você tem daí ferramentas de desenvolvimento e tudo mais que você vai conseguir pegar no site da Microsoft, mas você tem, por exemplo, tutoriais, ferramentas, mais informações que você consegue pegar, por exemplo, no sistema específico de programa de desenvolvimento da Nokia. Então vale a pena você procurar, na realidade, as duas coisas. Ali foi mesmo uma visão geral com o Daniel para entender como que essa plataforma da Microsoft funcionava. Então demonstrando as integrações e tudo mais. Mas isso daqui, se vocês quiserem ver mais a fundo, vocês podem procurar o Tecno Hour que eu fiz especificamente sobre o Windows 8. E lá vocês encontram basicamente o mesmo tipo de demonstração que ele fez para a gente lá no Game Developers Day. Na sequência, a gente conversou com a Fernanda, que na realidade eu deveria ter anotado aqui o sobrenome dela, mas acabei esquecendo. Ela era uma pessoa de marketing, né? Na realidade ela é gerente de produtos da Nokia, e ela estava ali justamente para passar as especificações e tudo mais para falar sobre os equipamentos, sobre os novos lançamentos da Nokia. Não foi lançado ainda, tá, o Lumia. Essa foi na realidade uma das coisas que eu sugeri para eles melhorarem da próxima vez, né? Ou seja, eles vêm e deixam a gente babando lá para comprar um aparelho desse, mas aí eles vêm falar, não, a gente vai lançar isso daqui no primeiro trimestre de 2012. Só para vocês terem uma ideia rápida de como é que vão ser esses aparelhos, então, aqui no Brasil a gente vai ter o Lumia 710 e o Lumia 800. O 710 seria a versão de entrada, então a gente está falando de uma câmera de 5 megapixels, algumas ferramentas especiais que vêm especificamente para o telefone da Nokia, que isso é uma coisa que vale a pena pra caramba pra gente, seria a questão dos mapas, por exemplo. Então você tem algumas aplicações, por exemplo, o caso da SPN, que elas são aplicações, digamos assim, patrocinadas especificamente pela Nokia, então você não vai conseguir encontrar essas aplicações nos outros Windows Phone 7. Você vai conseguir encontrar apenas no Windows Phone 7 que tem a Nokia lá junto. Então seria principalmente, eu acho que do meu ponto de vista, o mais importante aqui seria o Mapas, porque o Nokia Maps realmente ele é bem impressionante, funciona muito bem. Então, ele vem então nos dois, tanto na versão 710 quanto a 800. A diferença do Lumia 800 é justamente porque ele vem com 18 megapixels. E a gente também vai ter 16 GB de armazenamento interno. Os dois aparelhos vão ficar disponíveis então no primeiro trimestre de 2012. Na sequência a gente teve uma apresentação com o Fernando Martim, que ele é o Caverna, né? Então depois eu posso até passar para vocês na hora da edição eu coloco lá no site o Twitter dele, porque ele seria o evangelista, né, que a gente chama, é o papel de alguém que fomenta esse tipo de tecnologia, mas ele é da Microsoft. Então ele estava ali justamente para falar das ferramentas de desenvolvimento. Eu tenho que dizer que eu fiquei muito impressionado com as ferramentas de desenvolvimento da Microsoft nesse caso. Ele fez duas apresentações, uma foi de manhã, no qual ele fez uma visão bem geral do ambiente, como é que o marketing funcionava.
algumas coisas que eu achei interessante comparado com o que a gente está acostumado do marketing do iOS, né, que seria o App Store. Então, a primeira coisa que eu vi do ponto de developer foi justamente o fato de que a Microsoft ela vai abrir uma certa concorrência aí com a Apple com relação à comissão que ela recebe dos desenvolvedores. A Apple, a gente sabe, é 30%, né? Então existe uma informação ainda que eu preciso confirmar lá, mas que parece que já foi também uma das notícias que correu aí essa semana, que foi o seguinte: no caso da Microsoft, eles vão ter também essa comissão de 30%, mas a diferença é que quando você chegar a um determinado patamar, e até ali, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira aqui agora, porque essa foi uma informação que a gente não teve lá no curso, eu vi depois uma notícia depois. Se eu não me engano, seria 20 ou 30 mil dólares. Depois que você passar esse nível, né, de vendas das suas aplicações, aí aquela porcentagem ela cai de 30% para 20%. Então, teoricamente, quanto mais você vender, menos comissão você paga. Então, essa foi uma ideia interessante, ou seja, eu gostaria de pagar menos nas minhas aplicações. O prazo de aprovação é mais ou menos parecido com o da App Store mesmo, está falando em termos de 10 dias mais ou menos. Aquelas mesmas restrições, né, de aprovação, ou seja, você não pode usar imagens pornográficas, você não pode fazer ofensas para ninguém. Então, tudo isso daí você tem que se preocupar. Eu diria que é muito parecido com a App Store. Então, do ponto de vista de aprovação, para mim parece mais ou menos a mesma coisa. Uma coisa que foi interessante que eu vi foi o seguinte: os jogos. Então, a Microsoft ela quer trazer os jogos para o Brasil. Aquele mesmo problema que a Apple tem, né, com relação à questão do Ministério da Justiça, né, para que ele possa fazer a classificação etária e tudo mais, a Microsoft também tem. A diferença aqui é o seguinte: a Microsoft está deixando isso daqui meio na mão dos desenvolvedores. Então, ao invés da Microsoft tentar resolver o problema com o Ministério da Justiça de alguma forma, que talvez seja o que a Apple está tentando fazer, mas não está conseguindo sair nada dali, ela meio que criou um caminho ali alternativo para que os developers consigam pegar e conversar com o pessoal do Ministério da Justiça e assim os próprios developers conseguiriam classificar as aplicações. Do ponto de vista do usuário, é bom, porque o usuário vai poder pegar e receber, vai ter a categoria de jogos aqui no Brasil também. Do ponto de vista dos developers, parece que é um trabalho meio complicado esse, porque aí você tem que lidar geralmente já com o pessoal lá de Brasília, conseguir isso. Eles deram os caminhos das pedras lá pra gente, para que a gente tentasse encontrar a pessoa certa lá e tentar conseguir isso. Eu provavelmente vou tentar fazer esse processo, só que, assim, no meu caso, eu preciso primeiro aprender a desenvolver pela plataforma, né? Então as minhas aplicações estão todas no iPhone hoje, eu vou passar parte das minhas férias aí aprendendo agora, por isso que eu consegui comprar, por isso que eu convenci a minha esposa a me deixar comprar o HTC Ultimate. Mas eu vou aprender agora durante as férias e aí depois eu consigo comentar com vocês como é que foi esse processo, se foi um processo simples ou não. Mas a parte boa você vai ter categoria de jogos então aqui na Microsoft, no marketing da Microsoft. Então, já tem até aqui do lado já a conta do Twitter do Fernando Martin, né, que é o Caverna, que foi a pessoa que falou pra gente lá da Microsoft, é o evangelista para desenvolvedores. Então, depois a gente teve uma palestra com Isabel Zanforlin, que foi também, ela é uma pessoa também na Nokia, que estava falando da parte de monetização. Então ela explicou várias formas, né, do try and buy, de você fazer conteúdo freemium. Então, dessa palestra aqui saiu a informação que eu, sinceramente, eu não sei se é porque eu já tenho um certo bias já, né, já tenho uma certa tendência para iOS, mas pelo menos no iOS eu não vi o conteúdo freemium sendo tão melhor assim do que a venda de aplicação por retail, né? Que seria, o retail é a venda direta, ou seja, eu faço uma aplicação e vendo. A palestra da Isabel foi justamente dizendo assim, incentivando o pessoal a fazer aplicações freemium. Eu até tendo a concordar que a palestra dela teve uma boa lógica, ou seja, a ideia dela seria mais ou menos no desenvolvimento de aplicações do tipo FarmVille ou o pessoal da Zynga lá, né? Que seria o quê? Você faz uma aplicação de um mundo virtual, você pega aquele mundo virtual, dá de graça para todo mundo e depois você vende conteúdo, né? Ou seja, você vende vaquinha, vende, sei lá, casinhas diferentes para colocar naquele mundo e tudo mais. Eu até concordo. Nesse modelo, eu realmente imagino que o freemium deve ser, assim, matador, né? Ou seja, você vai conseguir ganhar muito dinheiro com conteúdo. E o legal é que, assim, um dos comentários que eles fizeram lá também
durante as palestras foi que você, na realidade, tudo que você está vendendo para a pessoa agora é uma mudança na linha da base de dados, né? Ou seja, você parar para ver efetivamente o que a Zynga vende, né? O que esse pessoal está vendendo, nada mais é do que você somar um no contador, né? Ou seja, o cara tem lá 10 vaquinhas e a partir de agora ele vai comprar uma vaquinha a mais. Então você faz um SQL lá que você pega e muda de 10 para 11 e aparece uma vaquinha a mais lá para ele. E ele faz aquela vaquinha que ele quiser. Então, assim, realmente faz sentido. O único problema que eu vejo nisso é que você também tem que ter uma infraestrutura muito maior para fazer um jogo desse tipo. Ou seja, pelo menos para mim, no caso, como desenvolvedor, digamos assim, por hobby e tudo mais, que eu tenho meu hobby remunerado, que é vender aplicações na App Store, eu tendo a preferir aplicações que me deixem, digamos assim, mais tranquilo. Ou seja, eu tendo a querer fazer aplicações que eu possa fazer, por exemplo, no fim de semana, em umas férias, alguma coisa assim, e deixo lá vendendo. E ela fica vendendo o ano inteiro. Eu recebo uma vez só, mas em compensação, eu praticamente não tenho que lidar com suporte técnico, não tenho servidor, não tenho nada para esquentar minha cabeça. Ou seja, eu consigo continuar trabalhando no meu day job e faço as aplicações que ficam lá. E o pessoal gosta e vai comprando e assim por diante. Agora, se você quiser fazer um business de verdade, se você conseguir levantar capital e tudo mais, para você contratar uma equipe, ou ter dinheiro para fazer a manutenção de toda essa infraestrutura que você precisa para fazer de servidores e tudo mais, aí realmente eu acho que o freemium é um modelo que realmente tem tudo para dar certo. Da parte de ads, eu vi que ainda não funciona no Brasil, então ainda na palestra da Isabel. Então essa é uma coisa ruim, mas a parte boa foi o seguinte, é que dentro dessa plataforma aqui, eles mostraram várias alternativas, né? Então isso que foi uma coisa que nunca ia acontecer na Apple. Na Apple o pessoal fala de tudo que está dentro do ambiente deles, né? O que está fora, esquece. Agora, o que eu achei legal foi nessa palestra da Microsoft que eles falaram, olha, realmente, a gente não tem disponível ainda em App Purchases, a gente não tem disponível ainda em ads, mas olha, se você quiser fazer ad na sua plataforma, você pode usar esse serviço. Se você quiser fazer em App Purchases na sua plataforma, você usa esse serviço, que não são da Microsoft, mas vocês podem ir lá usar. Então, isso foi uma coisa que eu achei legal também. Na parte da tarde, a gente teve outra palestra com o Fernando também, que foi o Caverna lá, né? E que o principal foram algumas coisas que eu anotei aqui, ou seja, para você começar o desenvolvimento com o Windows Phone 7, a primeira coisa que você precisa fazer é entrar nesse site, é o create.msdn.com. E nesse site ali é onde você vai conseguir se cadastrar, comprar lá a assinatura da Microsoft. Se você for estudante, pelo que eu entendi, você consegue se registrar lá gratuitamente, você não vai precisar pagar nada. Já a gente que já é profissional, a gente vai ter que pagar o mesmo valor também da Apple, são $99 por ano, para ter acesso a todas as ferramentas de desenvolvimento. Se você quiser simplesmente começar, né, sem se preocupar em ter ou não ter certificados e tudo mais, você até pode fazer. Aí você pode começar a brincar de graça lá. Você baixa lá o Visual Studio, começa a desenvolver suas aplicaçõezinhas e tudo mais. O que eu achei importante seria o seguinte. É bom a gente dar uma olhada. Aí já foi uma dica dos desenvolvedores, né, que estavam na parte da tarde lá falando pra gente, que às vezes pode ser que demore para você conseguir efetivamente o certificado digital, que vai ser o que vai permitir você a publicar as aplicações no market da Microsoft. Como isso daí é um processo relativamente demorado, eles falaram assim, olha, não, se você quiser começar a brincar, você brinca, mas não tente colocar uma data final ainda para o seu processo antes de ter esse certificado. Por quê? Porque às vezes você pega, desenvolve lá 6 meses seu projeto e aí na última semana você vai lá e aplica para conseguir o certificado. E aí, sei lá, às vezes demora 1 mês para conseguir um certificado. O pessoal sempre fala menos, né? Falaram que agora nos 15 dias está recebendo, mas eles também disseram que para eles, que foi bem lá atrás, demorou às vezes 1 mês, e às vezes dá algum errinho, precisa voltar, começar tudo de novo. Então, digamos assim, vale a pena, se você estiver interessado de verdade de fazer, eu recomendaria que você já, na hora que você fosse começar, já vai lá e pede o certificado da Microsoft e já entra com um programa profissional. Eu digo isso por quê? Porque quando eu criei também minha conta para o iOS, nossa, demorou quase 2 meses para eles me liberarem a conta. Então, digamos assim, eu fiquei uns 3, 4 meses desenvolvendo minha primeira aplicação, que foi uma porcaria até, inclusive, porque eu estava testando as coisas, aprendendo ainda a mexer. E aí eu pensei, poxa, acabei. Então agora eu quero pegar e colocar na App Store.
Nossa, aí já era, né? Aí eu fui lá, preenchi o papelado, tive que passar papel por fax para os Estados Unidos, porque aqui no Brasil não dava para fazer. E aí eu sei que demorou uns 2 meses esse processo. Quando saiu esse negócio eu já tava assim, nem vou fazer mais nada. Mas aí como vendeu bem, eu peguei e continuei trabalhando com iOS. Então agora provavelmente eu vou começar a brincar também um pouquinho no Windows Phone 7. Eu fiquei muito bem impressionado com as ferramentas de desenvolvimento, principalmente o simulador. Então, mesmo quem quer só brincar ou não quer fazer nada a sério com o Windows Phone 7, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha no simulador do Windows Phone 7, porque realmente é uma coisa de outro mundo. É uma coisa que, assim, pela primeira vez eu vi, nossa, deixou o simulador da Apple no chinelo. Porque ele tem todos os recursos para você usar o GPS, para você usar múltiplos toques, para você fazer... Porque o shake, por exemplo, do simulador da Apple, você vai lá na opçãozinha do menu e dá shake. E aí ele faz um shake lá esquisito. O da Microsoft não, você consegue... Ele tem um telefone lá em 3D e você consegue movimentar e com isso testar o simulador, né? Testar suas aplicações. Então... O simulador eu fiquei babando. É a primeira coisa que eu vou fazer o download agora, assim que eu acabar o podcast, vai ser justamente o simulador para poder brincar um pouquinho. Aqui vocês veem algumas ferramentas do Visual Studio, né? Algumas imagens que eu tirei lá, que basicamente eles têm lá 2 aplicações diferentes, né? Que eles trabalham. Uma é o Visual Studio propriamente dito, que é o editor de texto, né? Que o pessoal ia bater provavelmente em mim na Microsoft se eu falasse que não é editor de texto, mas que é onde você vai lá e vai escrever seu código e tudo mais. E o que tem de legal nele é justamente que ele tem todas as ferramentas parecidas com também do Xcode para você fazer avaliação de performance e tudo mais do seu aplicativo. Nesse ponto eu acho que o Xcode ainda é melhorzinho, tá? Pelo menos pelas ferramentas, pela forma que eu vi, eu achei que a granularidade do Xcode ele é mais fácil para você achar o problema e do problema você já clica ali e já sai no seu código para você poder alterar. Eu vi que aqui no da Microsoft você precisa dar uns passinhos a mais, então nisso eu ainda prefiro o Xcode. Mas existe e é legal. O que seria o equivalente ao Interface Builder, né, dentro do Xcode, né, que até sumiu agora porque foi tudo incorporado dentro do Xcode, seria o Blender. Bom, então, nessa parte de interface visual, o Blender dá de 10 a 0 no nosso Interface Builder. Por quê? Porque a gente usa, na realidade, para programar o Silverlight. E o Silverlight ele tem uma característica parecida com um Flash, digamos assim, entre aspas, né, na forma de você trabalhar a parte visual dele. E o Blender é justamente para você fazer a parte visual. Então, digamos assim, a Apple ela te oferece um monte de recursos via API, ou seja, na linguagem de programação. Você senta lá e desenvolve. E você quer fazer animações e tudo mais, na programação você vai e faz. O que eu achei muito legal aqui do Blender é justamente o seguinte. As animações aqui, eles fazem por keyframes. Então, para quem está acostumado a usar as ferramentas lá da Adobe, ou já usou alguma vez, você vai entender do que eu estou falando. Que seria mais ou menos o seguinte, você seta um keyframe, por exemplo, no momento 0, e aquela sua interface está desenhada. Aí você seta lá, por exemplo, no momento 5 segundos, alguma coisa assim, e aí quando você clica naquele momento 5 segundos, você vem e muda a sua interface. Você arrasta botão, gira e tudo mais em 3D, você pode fazer o que você quiser ali. E aí o que vai acontecer? Aquele passinho entre o 0 e o 5, o próprio software calcula para você aquela movimentação. Então, se você fez, por exemplo, uma movimentação 3D, todos os outros quadros são justamente chegando, né, saindo daqui e chegando até lá. E aí o que acontece? Todas essas animações, então, você consegue customizar tudo dentro do Blender, desse jeitinho. Então, fica muito mais fácil você fazer essa programação de forma visual do que você fazer essa programação na mão, como a gente está acostumado a fazer lá em Objective-C. Obviamente eu posso estar errado em tudo que eu estou falando. Vai depender tudo da experiência que eu vou ter agora nas férias, a hora que eu começar a programar para valer, né? O life cycle das aplicações, né? Como a gente já está falando do Windows Phone 7.5, né? Que seria o Windows Phone Mango, né? Que é o código nome Mango. Aqui ele já tem um ciclo de vida muito parecido com o iOS. Então a gente já tem a parte de multitarefas funcionando já direitinho, ou seja, você consegue jogar tarefas para ficarem dormentes. Se o sistema operacional precisar de recursos, ele mata aquela tarefa, então ela morre de uma vez, depois abre de novo. Então isso daí é muito parecido com o que o pessoal do iOS está acostumado. E eu falei para vocês que a gente usa o Silverlight, né, para a gente fazer a programação. E realmente, só que existe também a possibilidade de você fazer programação via XNA, que é uma outra linguagem também para você programar. Pelo que eu entendi, eu não estou muito acostumado a usar engines de jogos, tá? Mas
O XNA ele parece ser uma framework mais para jogos, ou seja, ele já tem meio as chamadinhas prontas ali para você fazer. Então você, ao invés de você ter que se preocupar, por exemplo, com gravidade, esse tipo de coisa, né, somando, usando física nos seus jogos, o XNA parece que ele já oferece ali uma framework que você, na realidade, só coloca os componentes ali dentro, seta as variáveis, né, como gravidade, isso e aquilo, e o próprio sistema, o runtime, já faz isso para você. Então, se você colocar uma bolinha, por exemplo, em cima da tela e diz que tem gravidade, aquela bolinha vai cair. Então, você acaba fazendo só o update dessas coordenadas todas, gerenciando coisas como colisão, esse tipo de coisa. Então, para programação de jogos, parece que o XNA seria a indicação ideal. Para aplicações de jogos e utilitários, aí, digamos assim, o baixo nível, entre aspas, seria o Silverlight. Então, sinceramente, eu vou brincar mais com Silverlight. Eu tendo... Como isso daqui para mim é um hobby, talvez a hora que eu resolver fazer isso aqui de verdade, né, como empresa e tudo mais, eu até tente usar essas frameworks que já são mais prontas. Mas o que eu gosto de fazer é justamente implementar a física, implementar essas coisinhas meio malucas. Então eu devo trabalhar mais com Silverlight. Se alguém tiver experiência com XNA e quiser comentar com a gente, sinta-se à vontade de mandar um e-mail para a gente no TecnoHour, que a gente pode pegar um dia e conversar aqui sobre isso daí. O e-mail já coloquei para vocês aí, o tecnohour@tecnohour.com.br. E depois a gente teve várias palestras daí com empresas que já estavam desenvolvendo software para Windows Phone 7. Então, essas daqui, eu até que não tenho mais muitas anotações, porque foi mais com experiência de desenvolvedores, mas que foi também excelente, foi muito legal. Algumas dicas que eu peguei com o pessoal lá que eu achei que valia a pena comentar com vocês. Foi o seguinte: primeiro, a ideia de você sempre criar um contexto para suas aplicações. Então, não tenta sentar e sair programando um jogo do nada. Você tem que sempre pegar, sentar, montar, ter uma ideia de quais vão ser os seus níveis, como é que é o visual que você quer que esse jogo tenha, que tudo isso daí seria interessante vocês pegarem e pensar de antemão, né? Então, pode até ser meio óbvio para quem já está acostumado a programar, mas eu sei que deve ter muita gente aqui que ainda está, digamos assim, querendo começar a trabalhar com isso e nunca mexeu antes. Então, a ideia é mais ou menos essa. Tente já planejar antes de começar a programar. Outra coisa, que foi até engraçado porque virou meio que o mantra lá do evento, né? Que seria você colocar bônus. Uma coisa importante é você sempre, digamos assim, prometer uma coisa e entregar mais. Ou seja, você conseguir desenvolver a sua aplicação de forma que o usuário tenha uma surpresa na hora que ele comprar. Digamos assim, o usuário ele já vai estar meio contrariado porque ele vai ter que pagar aquilo. Então ele vai ter que gastar $1, $2, $3. Seria muito legal se ele comprasse e a hora que ele fosse jogar ele vai ver uma coisa do tipo: nossa, mas tem isso daqui também. Então eu não achava que eu ia ter isso quando eu comprei. Então isso é o que meio que quebra o gelo do usuário. Outra coisa seria interessante. A dinâmica do jogo, se você parar para pensar, na maioria das vezes ela é a mesma. Você tem que cumprir alguns objetivos, e esses objetivos vão sempre criando para você níveis de dificuldade. Então você fez o primeiro objetivo, também que você aprendeu a jogar. Para o segundo você vai ter que fazer tudo aquilo lá que você já aprendeu e aprender mais alguma coisinha. Então é sempre bom ter esse nível de escalada da dificuldade do seu jogo. E principalmente... aí você começa a tentar monetizar esse mesmo jogo de outras formas. Você começa a fazer ficar tão difícil que daí o cara, para facilitar, ele pode vir, por exemplo, e fazer igual Angry Birds. Vai lá e compra a águia que mata todos os porquinhos. Ou compra uma espada Super Hyper Extra Maxi Sunlight Visibility Maxi Weber, sei lá. E aí aquela espada ali consegue matar todos os inimigos da fase, alguma coisa assim. Então, é importante você ter esse tipo de conteúdo para deixar o seu usuário engajado. Outra coisa, né, eles até chamaram assim os bônus, né, o que eles falaram é o bacon da aplicação. Né, ou seja, o bacon da aplicação, o que é? Seria você fazer aqueles combos. O usuário vai aprendendo uma certa linearidade. Ele sabe como dar um soco, ou ele sabe como andar, ou ele sabe como interagir no seu game. Mas seria interessante que você colocasse, daí, por exemplo, movimentos especiais no seu game que só são atingidos através de uma determinada ação do usuário, que aí são os combos. Seria aquela história do aperte o XXY, faz ele dar uma cambalhota mortal, ou aperta o XXYZ, A, B, C, D, e aí você ganha um pote de ouro em algum lugar. Então, isso é o que o pessoal disse que não, é o bacon da sua aplicação. Né? O contexto dessa história foi o seguinte, foi que
Bom, qualquer prato salgado que você fizer, se você colocar bacon, melhora. Então, o combo é o bacon. Então, essa foi o mantra que saiu desse evento lá. Bom, eu acho que das minhas notas, o que eu tinha que falar do GDD foi mais ou menos isso. Então, a parte boa foi que eles deixaram, então, subentendido de que haveriam mais eventos, então eles devem tanto replicar o GDD em várias outras localidades do Brasil, quanto também criar novos eventos. Porque, pelo que eu entendi, e agora é uma interpretação minha, tá? Pode ser que eu esteja falando besteira, a Nokia está bem focada em trabalhar e trazer aplicações para a Microsoft. A Nokia está trazendo volume. Se você olhar para os aparelhos da Nokia e tudo mais, eles querem trazer volume para a Microsoft, para o Windows Phone 7. E além disso, eles têm um programa de desenvolvedores muito bem montado. É isso que eles estão querendo mostrar agora aqui com esse evento. Eles têm todo um programa de desenvolvedores aqui no Brasil, inclusive, que pode ajudar o pessoal a desenvolver software. Provavelmente eu vou trazer alguém deles aqui no Tecnoaula para conversar melhor com a gente sobre isso. Mas pelo menos o meu entendimento é esse. A Nokia está muito focada em atrair desenvolvedores para o desenvolvimento de software para a plataforma dela, né, obviamente para o Windows Phone 7, e que rodem bem nos aparelhos da Nokia. Já a Microsoft, eles parecem estar muito voltados para o setor de empreendedorismo. Por isso que eu até convidei a Silvia Valadares para ver se ela fala com a gente também aqui. E o Caverna também, só que o Caverna vai falar especificamente de Windows Phone 7. A Silvia, eu queria justamente entender dela quais são realmente os programas que a Microsoft está trazendo aqui para o Brasil para fomentar empreendedorismo. Então, eles têm vários programas, pelo que eu vi lá no evento, com relação à disponibilidade de software e ajuda também de suporte e tudo mais. Então, seria interessante conversar com eles também a respeito disso. Então, para mim, esse casamento das duas está tudo indicando que vai dar certo. Esse fecha, então, a nossa conversa sobre o GDD que aconteceu na semana passada aqui em São Paulo, o Game Developers Day. Aqui, ó. Beleza. Então, agora, a gente pode partir para a segunda parte, né? Que é meio que a festa de Natal aqui do Tecnoaula, né? Por quê? Porque a gente vai pegar então e vai falar de todas essas aplicações aqui que a gente começou a falar aqui para vocês na App Store. Beleza, então o que tem de novo aqui na iTunes, né? Vocês já conhecem bastante já essa aplicação, uma vez que eu já passei por ela várias vezes, né? Para pedir para vocês votarem lá para a gente do Tecnoaula. O que mudou? O que mudou aqui foi o seguinte. Se vocês olharem aqui agora, vocês vão ter então todas as tabs praticamente que a gente já tinha lá nos Estados Unidos, né? Para o pessoal que já tinha conta americana. Todas elas vão estar disponíveis aqui para a gente agora. Então a gente tem a possibilidade de comprar músicas, filmes, tem a App Store tradicional, né, que é o que a gente mais usava aqui até então. Tem a parte de livros, podcasts, iTunes U. Então, para vocês terem uma ideia de como é que isso daqui funciona, é a coisa mais simples do mundo, né? Ou seja, se eu quiser pegar aqui na parte de música, por exemplo, eu posso escolher aqui, qualquer que seja vamos pegar, por exemplo, músicas para churrasco aqui. Eu tenho aqui o valor, e esse valor aqui, por enquanto, ele está em dólar, então isso daqui é importante para vocês saberem. Eu não sei se vai mudar em algum momento, mas por enquanto a gente só consegue comprar lá com cartão internacional, a nossa conta tem que ser em dólar. E eu posso pegar, a única coisa que eu preciso fazer para comprar, eu nem vou apertar aqui, obviamente, por razões óbvias, né? Não vou comprar esse CD aqui agora, mas a única coisa que você precisa fazer é clicar aqui. Uma vez clicado, ele vai perguntar para você lá seu login e senha lá da sua conta para confirmar. Uma vez confirmado, comprou o disco. O que é legal fica bem simples se você quiser também ter uma amostra da música, né? Então aqui, se eu não me engano, ele consegue tocar até 1 minuto e meio. Pelo menos da última vez que eu vi era 1 minuto e meio. Então só você colocar aqui o mouse aqui em cima da música que você quer e apertar um play. Uma vez apertado o play, começa a tocar. É fiel, é 100%, é guerreiro, é bom de pilha, é irmão pedra 90. Então se você for pão duro, você pode até pegar e ir escutando isso daqui, só fica lá, clica na amostra só toda hora do seu dia e vai esperando. Então vocês podem ver que funciona bem. E o grande diferencial qual é? Se você não quiser comprar o álbum, né, que é $8,99 ali em dólares, você pode vir até aqui e comprar só a faixa que você gostou. Agora, a grande diferença qual é, né? Obviamente, a gente está falando aqui de $1 por faixa. Se você comprasse o álbum inteiro, você está pagando, na realidade, 9 faixas ali, né, com $8,99. Aqui, se a faixa tem... Digamos assim, você está ganhando uma faixa a mais, né? Então, você poderia, se você for comprar música a música, você pagaria $10 pelo álbum inteiro. Agora, uma coisa que é interessante de dar uma olhada aqui é justamente a popularidade.
Ou seja, vocês podem ver que nesse caso aqui, desse álbum particularmente, as músicas mais populares, que foi o que, digamos assim, é o que mais é vendido, é só a primeira. Vamos lá. Só a primeira e a última. Então, por exemplo, eu que sou um cara que não entende absolutamente nada de música, se eu fosse escolher comprar essas músicas aqui, eu provavelmente compraria só a primeira e a última. Agora, isso daqui é aquela história, vai do gosto de cada um. E o que mais que vale a pena a gente comentar? Ainda com relação à música, que foi uma surpresa ainda maior do que o aparecimento do iTunes aqui no Brasil. Que é o seguinte, além disso, a gente teve o lançamento ainda Além de tudo isso, a gente teve o lançamento do iTunes Match no Brasil. Então, isso que é uma coisa extremamente interessante. O iTunes Match, o que ele é? O iTunes Match, para você habilitar, é muito fácil. Você vem aqui na parte de lojas e você vai ter a opção de ativar iTunes Match. Quando você faz isso, automaticamente o iTunes Match aparece ali para você na App Store. E o que ele faz? O que ele faz é o seguinte, ele pega, verifica tudo que você tem no seu computador em termos de música. Todas as músicas que você tem ali, seja comprada na Apple, seja comprada em qualquer lugar, mesmo... Na realidade, essa foi a grande discussão que teve nos Estados Unidos quando apareceu o iTunes Match, né? Ou seja, mesmo que você tenha pirateado essas músicas, ela vai aparecer ali para você. Essa é até uma forma, digamos assim, entre aspas, né? De você legalizar suas músicas. Por quê? Porque o que quer que você tenha de música no seu disco, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma análise de todo aquele conteúdo que você tem e vai sincronizar isso daqui com as músicas que você tem lá na Apple Store. Tá? Então aí o que vai acontecer? Ele sincroniza, uma vez sincronizado, ele passa a disponibilizar toda aquela sua biblioteca para todos os seus aparelhos. Então você consegue ir lá no seu iPhone, no seu iPad e tudo mais, e ali você vai conseguir escutar a sua biblioteca de música inteira. Então o iTunes Match nada mais é do que um grande serviço de sincronização, onde ele vai deixar disponível para você e você consegue tocar em qualquer lugar. No caso, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. Então, esse aqui vai ser o meu desafio quando eu começar a brincar com esse Windows Phone que eu arrumei, né? Que é justamente ver como é que essas coisas todas aqui se comportam, se eu consigo integrar alguma coisa ou não. Então, se eu trouxer a minha câmera aqui, eu posso entrar na aplicação de música, e aqui vocês vão ver que ela já está todinha preenchida. Então, vou até trazer mais perto aqui para vocês verem. Vocês podem ver que está toda aqui preenchida. Então, é exatamente a mesma biblioteca de música que eu tinha aqui no meu PC, ela aparece aqui agora para mim. Até aí não é grande novidade. Por quê? Porque na realidade eu posso simplesmente sincronizar os aparelhos aqui via iTunes mesmo e vai estar tudo funcionando. A novidade com o iTunes Match qual é? É a possibilidade de que agora, no fundo ela está toda na rede, essa minha biblioteca. Então eu posso tocar, por exemplo, aqui, porque seria o tipo de um mini streaming. A partir do momento que eu escolho aqui para começar a tocar, ela já começa a acessar a biblioteca que está lá na Apple lá e começa a fazer o download daquela música para mim. E à medida que ela vai fazendo o download, ela vai... Eu coloco aqui para vocês. Coloquei perto aqui do microfone. Ela pega e vai tocando aqui. Como é que funciona isso? Eu posso simplesmente escutar a música e dar play, ela já vai trazer para mim automaticamente. Ou se eu quiser explicitamente começar a trazer essas músicas aqui para dentro, basta que eu aperte um desses botõezinhos aqui de nuvem. Então ele pega, quando eu aperto da nuvem, ele vai lá e começa a fazer o download automático aqui para mim. E aí o que vai acontecer? Tudo que eu já toquei, tudo que eu fiz de download ali já automático, ele vai ficar disponível para mim offline. Então essa que é a grande sacada. Enquanto ele estiver fazendo só o streaming, entre aspas, eu sou obrigado a estar na internet. Mas todas as músicas que eu já escutei, elas são gravadas no meu aparelho aqui. Então, o que vai acontecer? Se você vai sair ou vai ficar, sei lá, vai acampar, vai ficar fora por algum tempo, o que você faz? Lá na sua casa, você vem, escolhe aqui quais são as músicas que você costuma escutar, então vai clicando ali para ele fazer o download, e aí você pode viajar tranquilo e você vai conseguir escutar essas músicas todas offline. Então, como eu falei para você, o iTunes Match funciona em todos os lugares, inclusive na Apple TV. Esse serviço do iTunes Match, ele custa $29 por ano, então
vale a pena você fazer as contas, né, e saber o que vale a pena para você fazer. Porque eu já mostrei para vocês aqui o Radio, né, que é aquele Oi Radio que a gente tem aqui no Brasil, onde você paga em torno de R$15 mais ou menos por mês para usar aquele serviço. E a diferença é, naquele serviço lá você paga R$15 por mês, mas você não tem nenhuma música. Ou seja, as músicas são todas disponíveis na internet e você escuta as que você quiser. Conseguindo, inclusive, deixar ela sincronizada e tudo mais para você escutar offline. Mas você, é o que eu falei, não é dono de nenhuma delas. A hora que você chegar lá e falar, não, eu não quero mais esse serviço, você corta, e aí você não usa mais e não tem mais como escutar nenhuma daquelas músicas. Aqui o serviço é um pouco diferente. Se você for fazer a quebra daquilo ali no ano, vai dar mais ou menos uns $3 ou $4 por ano, por mês, né? Com a diferença do seguinte, você não tem nenhuma música. Então, se você conseguir, sei lá, pegar CD emprestado ou comprar CD, eu já tenho um monte de CD em casa, aí talvez acabe valendo a pena. Por quê? Porque daí você pega, coloca todos esses CDs na sua biblioteca, aí você vai poder escutar de qualquer lugar, todos os seus aparelhos, e você pagou $30 por ano. Tá? Então, essa pode ser uma boa opção também para quem já tem uma boa biblioteca de músicas. Então, indo para o próximo item aqui da demonstração, eu vou fazer o seguinte, como a Apple TV a gente vai precisar demonstrar lá na minha televisão, eu vou passar direto aqui para o Netflix e Netmovies, que são dois aplicativos aqui que apareceram também para o iOS agora, que vão fazer uma grande diferença na nossa vida digital. Então, trazer a tela do iPad. Vocês podem ver que eu já estou com a tela do Netflix sendo carregada. Então vocês podem ver que ele já mudou a carinha. Na realidade, para quem não tinha conta nos Estados Unidos, provavelmente nunca viu essa aplicação, uma vez que a aplicação não funcionava aqui no Brasil até agora. Mas ele funciona até que legal aqui no Brasil agora. Então como é que funciona? Ele mostra toda aquela tela do que você já assistiu. Então isso daqui é legal, ou seja, filmes que você começou a assistir e parou, ou seriados que você começou a assistir e parou. Ele já fica aqui para você mostrando. Bom, se você clicar, ele já começa a tocar. Então esse daqui, mostrando para vocês o Community, né, que é um dos seriadinhos que eu gosto de assistir. Vocês podem ver que ele já tem o áudio aqui. Uma coisa que eu percebi é que ele não estava com opções de áudio e de legenda, então o que ele permitia fazer? Ele permitia simplesmente começar a tocar. Eu não cheguei a dar uma olhadinha nos settings dele, talvez até tenha alguma coisa lá. Mas pelo menos o áudio ele está vindo original em inglês. E eu tenho a opção aqui de escolher as legendas em espanhol ou em português do Brasil. Então ele já está funcionando aqui para a América Latina toda. Na realidade, essa aplicação ela abriu o Netflix agora para o iOS para praticamente o resto do mundo que faltava. Então tem toda a América Latina, Estados Unidos, a Europa entrou também junto, Austrália, Japão, todo mundo entrou nessa versão agora do Netflix. Na realidade um pouquinho antes de ser lançada essa aplicação, foi quando teve o lançamento da aplicação também do Netmovies. Netmovies é o serviço que na realidade é concorrente do Netflix, né? Que eu já assinava esse serviço já há um bom tempo atrás também, mas o que peca aqui e continua pecando é aquele problema sério da história do conteúdo. O conteúdo deles ainda está bem fraquinho, mas digamos assim, para quem tem a conta deles de qualquer forma, acaba valendo a pena porque daí funciona bem. Ou seja, o aplicativo permite que vocês assistem também aplicações aqui dentro do iOS. O Netmovies ele tem o suporte nativo, então você pode ver que aqui do lado ele aparece esse menuzinho aqui e eu posso pegar e escolher para onde que eu quero enviar a minha imagem. Por algum motivo, o Netflix não tem esse suporte. Então isso vai ser ruim para quem? Vamos lá, deixa eu até trazer lá para vocês verem que eu não estou falando besteira. Então, se eu mandar tocar aqui uma qualquer, vamos lá, mandar tocar esse daqui do Community de novo. Vocês vão perceber o seguinte, que o Netflix, ele não tem suporte direto ao AirPlay, que é aquele botãozinho que apareceu na aplicação do Netmovies, para você escolher para onde que você quer enviar a imagem. Agora, isso daí é ruim para quem? Ele é ruim para o pessoal que tem o iPhone 4 para baixo e também o iPad 1. Por que que esse é o pessoal mais prejudicado? Porque, digamos assim, esses aparelhos, eles dependem de você ter o AirPlay habilitado para você poder pegar e enviar essa imagem para a Apple TV. Agora, para quem tem o iPad 2 e o iPhone 4S, eles já têm um recurso novo chamado de
Mirror, né, que seria o espelhamento da tela via AirPlay. Então, essa seria a forma que eu poderia usar na aplicação do Netflix para conseguir enviar essa imagem para a Apple TV. Obviamente que, se você simplesmente conectar o cabo mesmo, né, do iPad na TV, você vai conseguir assistir, aí o Netflix funciona direitinho. Mas por algum motivo, não sei por qual, eles não habilitaram o botãozinho do AirPlay diretamente na aplicação. Como é que eu faço para eu poder jogar essa imagem para fora? Bom, para vocês poderem ver o que eu estou fazendo, já que ali ele estava mostrando diferente, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer então a tela aqui do Netflix, porque vocês viram, vocês estavam vendo o filme tocando, né? Então isso é o que fica na tela quando eu estou tocando um filme no projetor, que é o nosso caso aqui, é como se eu estivesse no projetor. Então o que acontece? Para eu poder fazer essa imagem jogar então lá para a minha Apple TV, eu teria que usar o recurso de espelhamento do iPad 2. Que como é que funciona? Eu preciso vir aqui, eu trago essa barrinha de multitarefa e aqui eu tenho o botãozinho do AirPlay. E aqui ele vai inclusive pegar e me mostrar a listinha de AirPlay. Então aqui eu posso escolher lá a Apple TV da minha sala de estar e com isso eu começo a enviar as imagens daqui para lá agora. Então daí aqui ficou tudo preto a tela e eu estou enviando a imagem para lá. Isso é um recurso que sinceramente o Netflix podia ter implementado, né? Ou seja, na realidade o funcionamento padrão do esquema de vídeo do iOS já é ter o AirPlay habilitado. Então isso daqui eu acho que foi uma pisada na bola do Netflix. Então, digamos assim, eu esperaria que nas próximas versões eles resolvessem isso daí de uma forma adequada, tá? Porque isso que eu estou fazendo não está legal. Ou seja, eu não deveria precisar fazer isso para assistir Netflix na Apple TV. Bom, então com isso a gente viu praticamente todas as demonstrações. O que eu vou fazer para vocês agora, e aí eu vou precisar dar um pulo até lá na sala de estar para a gente poder fazer a demonstração, é justamente a demonstração da Apple TV. Então eu queria mostrar para vocês como é que ela vai funcionar agora aqui no Brasil, até para facilitar se vocês quiserem comprar aí uma Apple TV de Natal, ok? Então, falo com vocês daqui a pouquinho de novo lá da minha sala. Ok, pessoal, então eu acabei de chegar aqui na minha sala para poder mostrar para vocês como é que a Apple TV funciona. Eu já tinha mostrado para vocês um tempo atrás, né, quando eu fiz a demonstração do AirPlay, mas agora eu queria dar então mais detalhes. Uma vez que eu peguei, mostrei para vocês lá no iTunes, né, a parte da loja de música, então eu deixei para mostrar a parte de vídeos justamente na Apple TV, que é o aparelho que é feito para isso, né. A principal mudança que aconteceu agora vai ser o seguinte, antes, digamos assim, até anteontem, né, que foi quando eles habilitaram isso daqui para a gente, você não tinha praticamente nenhuma dessas opções aqui de cima, que vocês estão vendo ali de filmes. Eu vou até aproximar um pouco mais da tela para vocês poderem ver melhor. Beleza, então, vocês podem ver que eu tenho aqui diversas opções, né? Eu tenho aqui agora filmes, música, internet, computadores, ajustes. Então, o que diz para mim qual é a loja que eu estou usando é justamente se eu entrar aqui na parte de configurações e iTunes Store. E aqui vocês podem ver que a localização eu coloquei já para Brasil. Então a grande diferença é que o pessoal que usava os gift cards e tudo mais um tempo atrás, né, antes da Apple lançar esse produto aqui no Brasil, costumava usar aqui como Estados Unidos. E aí você teria que usar os gift cards da Apple lá dos Estados Unidos para fazer as compras. Agora não, agora você consegue colocar no Brasil e usar a sua própria conta que você tem aqui na iTunes do Brasil. A grande diferença, então, como eu falei para vocês, foi justamente que apareceram várias abazinhas aqui. Então você tem lá música, ou seja, eu consigo pegar e acessar toda aquela minha música do iCloud, que seria justamente o que eu fiz via iTunes Match. Então essa daqui eu posso entrar nas minhas próprias músicas. Então, não sei se vocês conseguiram escutar bem aí por causa do microfone aqui do iPhone que eu estou usando, mas ele já começa então a tocar música. E, digamos assim, é o mesmo sistema que é usado no próprio aparelho de telefone de vocês. Ou seja, ele pega, começa a tocar diretamente do iCloud, fica aqui feito cache e funciona por aí. Na parte de filmes, essa foi a parte nova que apareceu. Então, o que acontece? Você tem, o mais interessante aqui foi justamente a qualidade do acervo. Só que aqui ele é um pouco diferente, por exemplo, de um serviço do tipo Netflix. Bom, então se eu entrar aqui na parte de melhores filmes, por exemplo, vocês vão ver que tem muita coisa interessante aqui. Principalmente tem coisa nova. Então,
Por isso aqui no podcast passado eu havia comentado com vocês que esse seria um complemento perfeito para o Netflix. Por quê? Porque o Netflix você paga uma taxinha por mês e assiste o que você quiser. Em compensação, os seriados e tudo mais, filmes que você tem lá, eles são relativamente antigos. Agora, esse daqui acaba sendo um bom complemento, por quê? Justamente porque eu posso ou comprar ou assistir de forma de locação. Mas, principalmente, são filmes bem mais novos, né? Então, fica aqui bem mais fácil de você assistir. Então, por exemplo, como é que funciona se eu quiser alugar algum? Vou pegar, por exemplo, a primeira classe aqui, o X-Men. Eu posso entrar. Então, ele já me traz essa tela mostrando as opções que eu tenho. Então, aqui ele já me dá uma breve descrição do filme. Eu posso pedir para pré-visualizar. Então, ele vai me mostrar, basicamente, vai ser o trailer. Então, é bastante interessante também. Na realidade, a Apple TV ela trabalha com 720p. Tá? Então, a gente só precisa estar ciente disso. Não é Full HD, né, que seria o 1080p. Então, a gente está esperando para a Apple lançar uma Apple TV nova, né, de 1080p no ano que vem. Bom, então, assumindo que você gostou então do que você viu até agora, você pode simplesmente voltar até lá. E você tem a opção de fazer a locação. No caso aqui também os preços também estão em dólar. Então, digamos assim, é até relativamente caro. Dependendo de onde você mora, você consegue alugar esses mesmos filmes mais barato na locadora. Mas, por outro lado, a comodidade de comprar aqui pela Apple TV acaba valendo a pena. Então você vai ter que acabar ponderando essas duas coisas. Mas você tem lá todos os comentários feitos pelos filmes e tudo mais, pelo pessoal que já assistiu. Ele consegue também te sugerir outros filmes baseados, por exemplo, no diretor. No caso, o único que ele tem aqui que foi feito por esse mesmo diretor é o próprio filme. Se tivesse mais, ele mostraria. E ele também te dá a opção de outros filmes parecidos, né? Ou seja, ele pode pegar aqui e já te sugere o Planeta dos Macacos, A Origem, o Tropa de Elite 2, Batman. São todos filmes que provavelmente estão relacionados de alguma forma a esse X-Men primeira classe. Então, se eu quiser efetuar o aluguel, eu venho aqui no Alugar HD e pronto. Então, aqui ele já te dá o warning, né? Já diz que se você quiser alugar, você vai ter 30 dias para assistir. Digamos assim, são 30 dias para começar a assistir. E depois que você começar a assistir, você precisa terminar o filme em 48 horas. Se eu der ok aqui, ele já começa a carregar, já começa a preparar para fazer o aluguel. Eu não vou fazer isso porque eu só devo fazer isso agora no fim de semana. Logo que lançou, eu tinha a opção de alugar ou de comprar. Por algum motivo, agora ele não está mais me dando a opção de compra aqui de nenhum dos filmes. Eu não sei se tem a ver com algum tipo de contrato da Apple, mas aqui ele está me permitindo somente fazer o aluguel. Obviamente, eu posso daí procurar gêneros, posso escolher aqui para crianças, terror, independente. Agora, além disso, tanto no iTunes quanto aqui, você tem opções também bastante interessantes de internet, por exemplo. Então você consegue, por exemplo, cadastrar sua conta no Flickr, para ficar vendo fotos aqui. Você consegue entrar na parte de rádios. Então, são várias emissoras de rádio, na realidade. Eu acredito que a grande maioria aqui vem dos Estados Unidos, onde você pode escolher uma emissora de rádio e você começa a escutar via IP. Né? Então, são rádios que funcionam via internet. Então, eu não vi, pelo menos, nenhuma rádio brasileira funcionando aqui. Então, eu não tenho certeza se vai existir, por exemplo, aqui uma do tipo CBN, alguma coisa assim. Talvez agora que vai popularizar mais a Apple TV, talvez eles comecem a aparecer. Mas a grande maioria aqui realmente são emissoras de rádio americanas que tocam música. Além disso, você tem os podcasts. Então agora eu acho que também o Techno Hour também vai ficar muito mais fácil para a maioria das pessoas assistirem. E aqui já aparecem os dois, né? Então para o pessoal que quer ver a parte de áudio, pode escolher aqui a parte de áudio ou pode escolher já a parte de vídeo. Na Apple TV, acaba sendo uma heresia você pegar a parte de áudio, né? Então, todos os nossos capítulos aqui funcionam da mesma forma. Então, você consegue escolher todos os capítulos aqui do Techno Hour. E a grande vantagem qual é? Eu posso adicionar o programa no Favoritos, então ele já fica mostrando para mim, inclusive, quando aparecer coisas novas. E eu posso pegar aqui, dar um play e começar a tocar. Então agora vocês não têm mais desculpa, né? Vocês podem pegar e associar o feed de Techno Hour de vocês e poder assistir tudo isso daqui agora na TV grande, na sala, na maior comodidade.
Se você quiser assistir YouTube, né, vídeos do YouTube, vocês podem ver a qualidade da imagem. Na realidade, ela é altamente dependente da sua velocidade de rede. Então é sempre interessante que vocês mantenham o Apple TV o mais perto possível do seu ponto Wi-Fi. Ou então, fazer a conexão via cabo. Se possível, o cabo é melhor ainda, uma vez que daí você consegue ter ainda mais velocidade de banda. Então, e outra vantagem também que a gente tem, que foi o que eu anunciei já algumas semanas atrás, que a Netflix foi a primeira, na realidade a Apple TV foi o primeiro equipamento da Apple que recebeu o Netflix aqui no Brasil, né? Então eu posso entrar, ele já vai direto na minha conta de Netflix, e aqui eu posso passar então por todo o acervo do Netflix. Então tudo que você precisa fazer é simplesmente usar seu login e senha, e ele já deixa tudo preparadinho aqui para você. E se eu resolver assistir alguma coisa, é o mesmo esquema, seleciona e ele começa a tocar. Então vocês podem ver que você tem então conexão via HDMI, então você tem lá alta definição de áudio e de imagem. E a outra parte interessante é o seguinte, se vocês já têm bastante coisa gravada no seu computador, ele também permite que você faça a conexão do seu computador, e tudo que você tiver lá no seu computador fica disponível aqui para você funcionar localmente. A grande vantagem disso daqui é você não precisar fazer cache. Então, principalmente no caso do podcast, eu particularmente, eu costumo baixar os podcasts todos ali no meu micro, e quando eu venho aqui, eu consigo daí assistir de forma muito mais rápida, né? Então, se eu quiser, por exemplo, All About Android, e eu clicar, ele vem bem mais rápido porque ele vem direto da rede local. Então, o outro formato ele estaria lendo direto da internet, então ele demora um pouquinho mais para fazer o cache. Netcasts you love from people you trust. This is Toys. iTunes U é um recurso extremamente valioso, principalmente para quem é developer. O grande problema é que ainda depende de você conhecer um pouco mais de inglês, né? Que é o caso de você vir até aqui, por exemplo, e pegar lá sessões do WWDC, por exemplo, de 2011, que está toda disponível online. E eu consigo assistir aqui todas as palestras praticamente que houveram lá no WWDC. Eu consigo vir aqui e revisar. Ok. Bom, pessoal, então, isso é o que eu queria mostrar para vocês, então, aqui de dentro da Apple TV. E agora eu volto com vocês lá para a gente poder terminar o podcast. Beleza. Lá no estúdio. E a gente voltou, então. Eu espero que vocês tenham gostado da demonstração da Apple TV. E realmente é um produto que eu recomendo. Eu acho que ela dá toda uma nova cara para a sua plataforma Apple. Ou seja, deixa a plataforma Apple muito mais poderosa. E antes de eu encerrar, então, a Apple TV, eu vou mostrar para vocês então o vencedor da promoção Tecno Hour é Cultura, que vai receber então os promo codes daquelas 4 aplicaçõezinhas da Livraria Cultura que ela passou para a gente. Então, o vencedor foi o Fernando Rosa 02, que é o Twitter dele. Tá aqui então, vai ser o Fernando Rosa 02, ele está seguindo a Livraria Cultura e também o Tecno Hour, e retweetou a mensagem do jeito que a gente tinha deixado lá no site. Bom, e vocês que não participaram dessa promoção da semana passada, aproveitem então, sejam rápidos e aproveitem para pegar então todos os promo codes que a gente passou aqui durante o programa, ok? Bom, então, esse foi o Tecno Hour que eu tinha para vocês hoje. Não esqueçam então de usar de fazer o redeem, né? Ou seja, usar os promo codes que apareceram aí durante toda a programação. Como eu falei para vocês, esse é o último programa de 2012, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de desenvolver esse projeto novo do Tecno Hour. Eu sei que ainda não está perfeito, a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para aprimorar ainda, mas com certeza em 2012 a tendência é que a gente consiga fazer um podcast para vocês ainda cada vez melhor. E eu espero que todo mundo compre um monte de Apple TV, justamente porque aí vocês vão poder assistir, como eu mostrei para vocês, o nosso programa diretamente na Apple TV, não precisa nem ficar fazendo muito mais download agora e nada assim. Então acaba virando realmente um programa de televisão. Ok? Para encerrar então, o clipe que eu deixei para vocês é o clipe do YouTube, o Java Life, que foi também uma recomendação do Felipe, né, que passou para a gente pelo Twitter. Eu espero que vocês gostem. Bom, como eu disse, meu nome é Luciano Fagundes, esse foi o Tecno Hour de número 13 e eu falo com vocês de novo no ano que vem. Um Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos. Abraços, tchau, tchau.
In the cubicles, representing for my Java homies. In by 9, out when the deadlines are met. Check it. We code hard in these cubicles. My style's nerd chic, I'm a programming freak. We code hard in these cubicles. Only 2 hours till your deadline, don't sweat my technique. Sipping morning coffee with that Java swirl. Born to code, my first words were hello world. Since 95, been Java coding, staying proud. Started on floppy disk, now we take it to the cloud. On my desktop, Java's what's bobbing and weaving. I got another winning app before I get to odd even. Blazing code like a forest fire, climbing a tree. Setting standards like IEEE. Boot it on up, I use the force like Luke. Got so much love from my homeboy Duke. GNU public licensed, it's open source. Stop by my desk when you need a crash course. Written once and my script runs anywhere. Straight thuggin', mean mugging in my Aeron chair. All the best lines of code, you know I wrote them. I'll run you out of town on your dial-up modem. Cause we code hard in these cubicles. Me and my crew code hyphy hardcore. We code hard in these cubicles. It's been more than 10 years since I seen it for a board. Inheriting a project can make me go berserk. Ain't got 4 hours to transfer their framework. The cleaners killed the lights. Man, that ain't nice. Gonna knock this program out like Kimbo Slice. I program all night, just like a champ. Look alive under this IKEA lamp. I code harder in the midnight hour. E7 on the vending machine fuels my power. PS3 to smartphones, our code use never ends. Java's there when I beat you in words with friends. My developing skills are so fresh. Please discuss, you better step your game up on that C++. We know better than to use .NET. Even Dan Brown can't code as hard as me. Java's getting bigger, that's a promise, not a threat. Let me code it on your brain so you never forget. We code hard in these cubicles. It's the core component of what we implement. We code hard in these cubicles. Straight to your Java runtime environment. We code hard in these cubicles. Keep the syntax light and the algorithm tight. We code hard in these cubicles. Gotta use Java if it's gonna run right. We code hard in these cubicles. Java keeps adapting, you know it's built to last. We code hard in these cubicles. Robust and secure, so our swag's on blast. Code hard. Tá aqui então, vai ser o Fernando Rosa 02, ele está seguindo a Livraria Cultura e também o TecnoHour e retweetou a mensagem do jeito que a gente tinha deixado lá no site. Bom, e vocês que não participaram dessa promoção da semana passada, aproveitem então, sejam rápidos e aproveitem para pegar então todos os promo codes que a gente passou aqui durante o programa, ok?